O Senhor Jesus falou assim: negue-se a si mesmo e siga-me. Meus amados irmãos, observe esse texto. O assunto: tome a sua cruz e siga a Jesus. Esse texto que lemos agora em Lucas, no capítulo 9, e os versículos 23 a seguir, está escrito assim, olha: e dizia a todos, Jesus dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. Vamos entender o que o Senhor Jesus, ele tenta nos falar. Ele nos fala, e está escrito, e se está escrito, é para ser lido, obedecido e posto em prática. Senhor Jesus, ele diz, olha: se alguém quiser vir após mim. Vamos explicar aqui cada ponto, cada vírgula. Primeiro, ele dizia a todos, ou seja, ele diz a todos, sem acepção de pessoas. A fala de Jesus é para todos os humanos, para toda a humanidade. O que ele diz aqui no texto? Se alguém quiser vir após mim. Olha o se de Jesus. Esse se aqui, ele é opcional. Não é uma ordem de seguir a Jesus. Ele não está obrigando ninguém a segui-lo. Ele diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim. O Senhor Jesus, ele é o mestre da sabedoria. Ele é a sabedoria. Inteligente. Ele não obriga ninguém a servi-lo. E nem quer que alguém faça alguma coisa ou siga-o com constrangimento. Ele é claro em suas palavras. Se quiser, não é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas se você quiser vir após mim, se você quiser vir após mim, quer dizer, o que é ir após? É seguir, é ir atrás, seguir a Jesus, seguir o mesmo caminho, seguir os passos de Jesus. É ser discípulo de Jesus. Seguir após Jesus significa dizer ser discípulos de Jesus. É ser um seguidor de Jesus, da sua palavra, da sua doutrina. Logo, quando ele diz a todos, se alguém quiser vir, ou seja, ninguém é constrangido a seguir a Jesus. Ninguém é constrangido a ser crente. Ninguém é constrangido a fazer alguma coisa para Deus. Faz se quiser. Só que ele diz, olha, se você quiser vir, se você decidir, se você escolher vir, você pode vir. Você pode vir. Só que há uma regra. Há uma regra para seguir a Jesus. Qual é a regra? Primeira coisa que tem que fazer aquele que decide seguir a Jesus: negar-se a si mesmo. Se eu escolhi, decidi a seguir a Jesus, a primeira regra na minha escolha de segui-lo é negar a mim mesmo. Eu preciso me negar, renunciar. Eu preciso dizer, a partir de hoje não é o meu querer. A partir de agora não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é o que a palavra do mestre me orienta. Eu escolhi e estou decidindo a seguir a Jesus. E ninguém tem nada a ver com a escolha de ninguém. Só que quando eu decido e escolho a seguir a Jesus, aí eu preciso negar a mim mesmo.
Eu preciso renunciar a mim mesmo. Mas não é suficiente só negar a mim mesmo. Além de eu me negar a mim mesmo, o que é me negar? O que é renunciar? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é entender que eu sem Jesus não sou, eu sem Jesus não posso, eu sem Jesus não tenho, eu só posso, só tenho e só sou se Jesus estiver comigo. Eu entendendo esse princípio da fé cristã, que só sou se Deus for comigo, só tenho se Deus estiver comigo, só irei se Jesus ir comigo. Isso eu estou me submetendo à vontade do Mestre e negando a mim mesmo, porque a minha vontade às vezes é contrária da vontade daquele que eu estou seguindo, que é Jesus. Então, negue-se a si mesmo. Aí tem mais um ponto. E tome cada dia a sua cruz. Olha, amados, tomar a cada dia a minha cruz. O que é isso? O que é a cruz? O que a cruz representa para mim no dia a dia? O Senhor Jesus está dizendo, se você quiser vir, você vem. Você nega-se a si mesmo. Agora eu sei que eu negando a mim mesmo, eu não faço o que eu quero, e sim o que o bom mestre me orienta. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, sigo a Jesus, faço o seu querer, mas aí eu tenho que tomar uma cruz. Eu tenho que carregar uma cruz. Mas essa cruz é um pedaço de madeira? Não, não é um crucifixo. Eu não tenho que carregar uma cruz pendurada no pescoço, um crucifixo. Eu não preciso carregar uma identidade religiosa fisicamente visível, não. Eu não preciso carregar um pedaço de madeira como forma de uma cruz no meu ombro. Aqui a palavra é simbólica, a palavra é figurativa. Quando fala de tomar uma cruz, aí nós vamos seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? É andar por onde ele andou, é fazer o que ele fez, é falar o que ele falou, agir como ele agiu, perdoar como perdoou, amar como ele amou. Quer dizer, há um caminho a ser seguido, mas nós vamos entender que esse Jesus que nós estamos seguindo, ele foi rejeitado, ele foi negado, ele foi preso, ele foi condenado e ele foi morto. Nessa hora ninguém quer seguir a Jesus. A gente só quer, algumas pessoas querem seguir a Jesus quando está operando milagre, quando está multiplicando o pão, quando está transformando água em vinho, quando está ressuscitando os mortos, quando está acalmando a tempestade. Nesse momento todo mundo quer seguir a Jesus, mas na hora que a peia come, na hora que a negação chega, na hora que a traição chega, na hora que o tapa, nessas horas ninguém quer seguir a Jesus. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quando fala de tomar a cruz, está falando de sofrimento, está falando de peso, está falando de carga, está falando de trabalho forçado, está falando de dificuldade em seguir um caminho. Esta cruz é o sofrimento. Ou você pensa que para seguir a Jesus, para servir o Senhor, é um caminho com tapete vermelho, com rosas e pétalas para você passar? Não, não é. O caminho vai produzir espinho, o caminho vai produzir abrolhos, o caminho vai ter serpente, vai ter cobras, vai ter pedradas. Nesse caminho vai ter empecilhos e impedimentos. Jesus passou por esses momentos, Jesus passou por desertos, Jesus passou por tentações, Jesus foi provado, Jesus foi chicoteado. Ele está dizendo, vocês querem vir? Vocês querem me seguir? Vocês têm que negar a si mesmo, porque Jesus negou-se a si mesmo. Jesus rejeitou a sua glória, se despojou da sua glória, tomou forma de homens e de servo e padeceu aqui na terra. Havia necessidade de Jesus se dispor, se despir da sua glória, da sua majestade, da sua divindade e virar gente
e morar no nosso meio aqui na terra e padecer o que padeceu? Não! Logicamente não. Ele poderia eliminar toda a raça humana que não prestava para nada e ter criado outra raça de gente, divinos. Mas ele não optou para essa opção. Bem que ele podia fazer, mas ele resolveu me perdoar e perdoar você também. Ele resolveu se despojar da sua glória, ele resolveu negar-se a si mesmo, descer a esta terra, tomar a sua cruz e trilhar um caminho para mim e para você. Agora ele está dizendo, você não é melhor que eu, você tem que se negar. Se você quiser, você não é obrigado a vir. Mas se você quiser vir após mim, você nega a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Você precisa, eu preciso seguir a Jesus conduzindo uma cruz. Mas por que não tem como seguir a Jesus sem cruz? Não, não tem. Porque ele levou a cruz. Por que você não quer levar? Ele sofreu, por que você não quer sofrer? Você é melhor que ele? Não, não é. Então carregue sua cruz sem murmurar. Essa cruz tem uma finalidade única e exclusiva. Para que serve a cruz? Para te crucificar. A cruz só serve para crucificar aquele que a carrega. A cruz só serve para crucificar aquele que a carrega. Se você carrega uma cruz, saiba que essa cruz é a sua sentença. Você vai ser crucificado nela. E a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que já se crucificaram com Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que estão crucificados com Cristo Jesus e que não anda segundo as paixões. Sabe por que você não anda segundo as paixões carnais, segundo as paixões, o desejo mundano? Porque você está crucificado, você está instalado, crucificado no madeiro, na cruz. Agora, meu irmão, não queira descer da cruz. Se você descer da cruz, aí o leão se solta. Prenda esse leão crucificado na cruz. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Faça parte desse sofrimento. Essa cruz é sua, viu? Você não pode abandoná-la. Você não pode tirar um pedaço. Você não pode deixar de carregar, a menos que você não queira seguir a Jesus. Mas se você quiser seguir a Jesus, a regra é essa bem aí. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Olha, irmão, é todo dia. É todo dia. Não é só um dia, não é só uma semana, não é só um ano, não é só 10 anos, é enquanto você viver. Você precisa carregar a sua cruz. Sempre vai haver sofrimento, sempre vai haver negação, sempre vai haver rejeição. Nós precisamos carregar esta cruz todo dia. E no final das contas, nós seremos crucificados nela. Isso aqui eu estou falando de uma linguagem figurativa. Você não vai morrer pendurado numa cruz. Eu penso que não. Eu penso que a sua sentença de morte só Deus sabe. Mas estou falando de uma linguagem figurativa. Carregue a sua cruz. Enfrenta o sofrimento que Deus proporcionar para você. Glorifique a Deus na vida que o Senhor te proporciona viver. Você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para carregar a cruz. Você foi escolhido para sofrer. Isso mesmo, você foi escolhido para sofrer. Jesus, a palavra de Deus diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Carregue a sua cruz com alegria, com satisfação. Você é bem-aventurado por carregar a cruz. Você é bem-aventurado por fazer parte deste sofrimento de Cristo. Você é escolhido para isso. Para concluir minha fala, quero dizer, vocês se lembram de Simão, o Cirineu? Jesus conduzia a cruz de Jerusalém para o Gólgota. E vinha do campo para a cidade um homem chamado Cirineu, ou um Simão de Cirene. Os soldados obrigaram aquele homem a carregar a cruz de Jesus. Ele não tinha nada a ver com a história, nem estava seguindo a Jesus.
O povo estava seguindo Jesus e Jesus conduzindo a cruz para o Caveira, conduzindo a cruz para o Gólgota. E aquele homem vinha do campo para sua casa, cansado do trabalho, da lida, do dia a dia, e encontra-se com aquela multidão. Os soldados obrigam o Simão a carregar a cruz. O que tinha a ver Simão com aquela cena? Nada a ver. Ele não estava ali seguindo a Jesus, ele estava no caminho oposto, mas foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Qual é o moral dessa história? Você foi escolhido para carregar a cruz. Às vezes você pode dizer, o que é que tem eu a ver? Por que sofrimento? Por que esse peso? Por que essa carga? Por que essa cruz? Porque você encontrou-se com Jesus e tem que carregar a cruz. Você encontrou-se com Jesus e precisa carregar a cruz. Quem se encontra com Jesus, quem tem um encontro com o divino, quem tem um encontro com Jesus e quer segui-lo, precisa tomar a cruz, negar a si mesmo. Olha só, porque qualquer que quiser salvar a sua vida sem cruz é em vão. Qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas qualquer que perder a vida por amor de Jesus, salvar-se-á. É simples assim. A minha salvação está atrelada à cruz de Jesus. Deus abençoe você. A sua salvação está atrelada à cruz de Cristo. Deus te abençoe na tarde deste dia, em nome de Jesus.